Paz e graça. Paz e graça, paz e graça, povo de Deus. Paz e graça. Que seja a vontade de Deus nas nossas vidas. Só Deus nas nossas vidas, amém? E vamos mais um dia, mais um momento, falar mais um pouco de Deus, da vontade de Deus. E para isso nós hoje vamos falar sobre a voz que temos ouvido nas nossas vidas. Qual é a voz que fala na tua vida? Qual é a voz que você escuta? Qual é a voz que você deixa tomar posse da tua vida? Sabemos que estamos neste mundo, e neste mundo onde estamos tem muitas vozes. Tem as vozes nos meus familiares, tem as vozes nas igrejas, tem as vozes nos colegas nas áreas de serviço, tem as vozes nas escolas, nas ruas, tem a voz de Satanás e tem a voz de Deus. Qual é a voz que fala contigo? Qual é a voz que fala na sua vida? Qual é a voz que você ouve? Qual é a voz que você dá espaço? Nós sabemos que nós temos muitos problemas. Essa vida é cheia de problemas. E Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. E essas aflições são diversas. Doenças, falta de emprego, falta de saúde, problemas no lar, problemas para conceber, problemas com os filhos, problemas com colegas, problemas com todo tipo de situação que sai do nosso controle. Perante essas situações, perante os programas que fizemos e que não correm certo, perante as respostas que recebemos de projetos, de médicos, o que nós temos? Qual é a voz que nós temos ouvido? Como nós reagimos perante as vozes que escutamos? A Bíblia nos fala, no livro de 1 de Reis, que Elias era um homem que escutava a voz de Deus, falava com Deus, tinha autoridade para pedir a Deus alguma coisa e Deus fazer acontecer. Assim é que está certo. E nós? Será que quando pedimos alguma coisa a Deus, quando decretamos alguma coisa, acontece? Vamos ver que Elias, que escutava a voz de Deus, orava, Deus fazia as coisas. Porque ele pedia a Deus, ele tinha uma aliança com Deus. E ele sempre ouviu a voz de Deus. Vamos ler um pouquinho em 1 de Reis, capítulo 19. Não vamos ler o capítulo todo, vou ler assim alguns pontos. E vamos ler o versículo 2, que diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias com este recado: que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito o mesmo que fizeste aos profetas. Será que essa era a voz de Deus que estava a falar com Elias? Elias ouviu essa voz e não teve discernimento para parar e saber se era a voz de Deus que estava a falar com ele, ou era a voz do demônio, ou era a voz de Satanás, ou era uma voz que queria lhe tirar apenas do propósito e da presença de Deus. Elias, um homem que falava com Deus e que Deus tomava posse das suas orações e fazia acontecer, não para glorificar Elias, mas para glorificar a palavra de Deus. Ainda assim, Elias não ouviu a voz de Deus nesse momento. Elias deixou-se levar pelas vozes ocultas. Atendendo essa ameaça, Elias fugiu para o deserto.
Porque Elias ficou com medo e Elias procurou esconder-se. Nós também ouvimos várias vozes e por falta de discernimento, por não termos uma aliança com Deus, como Deus nos chama a ter, nós fugimos, procuramos lugar para nos esconder, procuramos pessoas para combaterem o nosso combate. Nós nos apegamos à tristeza e sobretudo quando um irmão na igreja nos diz que Deus não vai nos perdoar porque somos pecadores, que Deus não vai nos aceitar porque andamos não na vontade de Deus. Então nós procuramos mecanismos para nos esconder atrás disso. Em vez de buscarmos a voz de Deus e perguntar qual é a vontade de Deus em tudo isso, nós fugimos. Assim como Elias fugiu, procurando um lugar para se esconder e foi parar em Judá. E Elias ficou no deserto. Mas Deus é tão bom que sabe e conhecia seu servo e Deus não lhe abandonou. Ainda assim Deus visitou-lhe, como Deus tem nos visitado muitos de nós. E Deus perguntou a Elias: o que fazes aqui? Deus, no verso 11, diz o Senhor: sai e fica no alto da montanha diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. Deus passa. Deus aparece nas nossas vidas de várias maneiras. Será que temos dado conta que Deus está a passar? Será que temos dado conta que Deus está aqui? Nós esperamos Deus nas coisas mais estrondosas. Em outras palavras, nós esperamos Deus nas igrejas, conforme diz os humanos, que tem muito fogo. Esperamos Deus nos pastores que estão sempre no quebra-quebra. Quando às vezes Deus está passando aquele irmão que só limpa o chão da igreja que você não lhe dá valor. E é através dele que Deus vem falar na tua vida. Ainda no verso 11, a palavra nos diz que então veio um furacão tão violento que rachava as montanhas e quebrava as rochas diante do Senhor. No entanto, o Senhor não estava no furacão. Depois do furacão houve terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto apareceu o fogo, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se uma brisa suave. Ouvindo-a, Elias cobriu o rosto com o manto, caiu e ficou na entrada da gruta. Para dizer que Deus está ali onde nós não lhe procuramos. Deus está nas coisas que nós não demos importância. Quando falamos, não, temos que organizar uma atividade, temos que organizar um jejum, um retiro, porque Deus vai falar. Perdão. Porque Deus vai falar, porque Deus vai fazer, porque Deus estará lá. Nós vamos correr, não, eu tenho que participar, eu tenho que estar lá, porque Deus vai estar. O pastor falou, o padre falou, o bispo falou, o sacerdócio falou, o líder falou. Vamos a correr? E Deus não está lá. Porque aquela criança, Deus está a falar contigo através de uma criança. Você não te dá importância porque é uma criança. Só estás a se preocupar porque tens que ir nesse retiro, estás a se preocupar porque tens que ir nessa atividade, estás a se preocupar porque tens que ir nessa ação de graça que vão fazer, porque Deus está lá, Deus vai falar. Mas estás a ouvir um louvor e Deus está a falar contigo através do louvor. Você não está a prestar atenção, porque simplesmente a tua mente está nesse deserto onde você vai. Estamos aí no monte a correr porque disseram Deus vai estar lá na atividade que vai se fazer no monte, no retiro e etc. E aqui vimos que Deus veio numa brisa suave. E novamente Deus perguntou a Elias: Elias, o que fazes aqui? Como nós também andamos de igrejas em igrejas, de grupos em grupos, há pastores atrás de pastores, padres atrás de padres. Elias, o que fazes aqui? E muito de nós, Deus tem nos perguntado: o que fazes aqui?
esse caminho que estás a seguir, essas amizades que estás a buscar, o que fazes aqui? Essas casas onde estás, quimbandeiros atrás de quimbandeiro, pessoas que tratam porque estás com doença que os médicos disseram não tem cura, porque quimbandeiros que dizem que tem medicamento para você engravidar, quimbandeiros que dizem que tem medicamento para você casar, quimbandeiros que dizem que tem medicamento para você todo lar correr bem. E Deus está te perguntando o que fazes aqui. Não, eu só gosto desse pastor, porque esse pastor quando está a orar, ele ora em línguas, e ele quando começa a orar em línguas, eu sinto. Deus está te perguntando, o que fazes aqui? Estamos a ouvir a voz como Elias ouviu a voz de Jezabel e fugiu para o deserto. E assim como Deus apareceu a Elias para lhe resgatar, Deus tem aparecido em nossas vidas para nos resgatar. Mas nós, será que estamos a ver esse resgate? Será que já entendemos que Deus não quer que seus filhos estejam perdidos por falta de conhecimento? E Deus não nos deixa só, sempre envia o seu anjo para nos resgatar. Deus sempre nos visita. Mas será que nós estamos a receber a visita de Deus? Elias fugiu, sim, fugiu. Mas Elias ouviu a voz de Deus. Deus disse, levanta-te. Antes disso, Deus deu alimento a Elias, porque o caminho seria grande. E Deus disse a Elias o que devia fazer. Nós, quando Deus está nos a levantar e nos a dizer o que temos de fazer, estamos a fazer, ou quando vimos que a caminhada é longa, nós paramos. Porque não, é muito distante. Porque não, é muito tempo que vou ter que orar. É muito tempo que vou ter que esperar. É muito tempo que vou ter que jejuar. É muito tempo que eu vou ter que viver nessa vontade de Deus. A vontade do meu coração está a falar mais alto. A vontade de acompanhar o mundo, as jovens como vocês estão a viver, também queres viver como elas. Tens medo de ser cristão e viver conforme Deus quer. E fazer as coisas conforme Deus quer. Não estamos a conseguir ver que Deus levantou Elias, orientou que Elias fosse, que Elias ungisse e que Elias levantasse Eliseu para segui-lo. Eliseu iria dar continuidade da obra quando Deus arrebatasse Elias. Nós muitos fomos chamados, fomos levantados para dar continuidade à obra que nossos antepassados fizeram e deixaram. Precisamos dar continuidade para que quando nós partamos desse mundo, o Evangelho continua, a obra continua. Mas será que nós estamos a ser levantados? Estamos a responder esse chamado? Estamos a atender esse chamado? Ou estamos a meter as nossas oportunidades, os nossos problemas, os nossos interesses, as nossas necessidades, as nossas preocupações, os nossos quereres à frente? Estamos a buscar Deus porque entendemos que Deus é o nosso Senhor e Salvador e que precisamos dar continuidade no Evangelho de Cristo para não morrer? Ou estamos a buscar Deus porque queremos ver nossos problemas resolvidos? Qual é a voz que está a falar na nossa vida? Qual é a voz que nos está a dirigir? Será que estamos a deixar mãe e pai como Eliseu deixou e seguiu Elias para a obra, a honra e a glória do pai? Ou estamos a nos apegar nos pai, mãe, filhos, bens materiais? Aonde nós estamos? O que estamos a fazer? Como estamos a viver? E qual é a voz que estamos a deixar falar na nossa vida? Estamos a deixar nos enganar por paixões? Qual é a voz que estamos a ouvir na nossa vida? E qual é a voz que estamos a deixar falar na nossa vida? Será que não queremos ser como Elias? Será que não queremos ser como Eliseu? Será que não queremos ser como Isaías? A Bíblia nos fala que Davi, ele cometeu? Sim, cometeu. Mas Davi se arrependeu. Deus lhe visitou.
Então, quando as pessoas te dizem que Deus não vai te perdoar, Deus não vai te visitar, Deus não está contente contigo, não ouça essa voz. Entra no teu quarto de guerra, põe os teus joelhos no chão, clama a misericórdia de Deus, clama pela voz de Deus na tua vida, arrependa-se e dê continuidade na tua vida. Porque Deus já escreveu a tua história e Deus já sabia tudo o que tu irias passar. Então, muitas coisas às vezes Deus permite para que nós levantemos, para que nós acordemos e despertemos. Então não vamos continuar na mesma voz, a ouvir vozes que não nos levam ao crescimento, que não nos levam à salvação. Porque muitos de nós cristãos estamos a matar outros cristãos. Estamos a matar aqueles que querem conhecer Deus. Nós não estamos a conseguir salvá-los. Porque por nos achar donos da verdade, donos da palavra, que pregamos muito, que louvamos muito, que oramos muito, que conhecemos, nós estamos a destruir muitas vidas. Nós somos chamados a ser luz. Por que queremos ser trevas? Esse mundo não está bom. Esse mundo em que vivemos está cada vez pior. Estamos num novo ano. Vamos clamar pela misericórdia de Deus. Vamos clamar por amor, por compaixão uns com os outros, por perdão, paciência uns com os outros. Vamos deixar de nos combater. Tudo vai ficar. Tudo neste mundo vai ficar. Tudo passa. Tudo passará. Mas a palavra de Deus não vai passar. Por que não queremos viver como Deus nos chamou a viver? Por que temos que estar a dar ouvidos a Satanás? Quando Deus disse, vinde em mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aquele que perder a vida por mim ganhará, mas aquele que ganhar a vida para o mundo, perdê-la. Nós que chamamos a Deus as nossas vidas, que clamamos por Deus, Deus nos chamou, Deus nos amou. Estamos aqui mais um dia, mais um ano, Deus nos deu a vida. O que é que nós temos feito com essa vida que Deus nos deu? Como é que nós temos atendido o chamado de Deus? Por que é que as coisas desse mundo nos agradam mais que as coisas de Deus? O que é que nos falta para seguir a vontade de Deus? É difícil? É. Jesus já nos advertiu. Então, as coisas do mundo são tão difíceis de conseguir. É tão difícil agradar este mundo. Mas nós lutamos para lhe agradar, não é mesmo? Estamos mais preocupados em agradar o mundo, em agradar nossas famílias, em agradar nossos parceiros, nossos filhos, amigos, colegas, do que agradar a Deus. Por que é tão difícil de fazer as coisas conforme Deus quer? Por que é tão difícil nós lutarmos e pedirmos a Deus para sermos semelhantes a Deus, a Cristo? Se Jesus disse aos seus discípulos que ele iria partir, mas que viria aqueles que havia de lhes ensinar em espírito, se somos discípulos de Cristo, se somos mensageiros de Cristo,
Se estamos aqui para fazer a vontade de Cristo, se estamos aqui para glorificar o sangue de Cristo derramado naquela cruz, por que a voz do homem é mais importante na nossa vida? Por que o diabo fala mais alto nas nossas vidas? Por que Deus está sempre em último lugar nas nossas vidas? Por que só buscamos Deus quando estamos numa enfermidade? Por que só buscamos Deus quando não já lutamos para um emprego e não conseguimos? Por que só buscamos Deus quando queremos casar e o casamento está tendo muitos impedimentos? Por que só buscamos Deus nos momentos da tribulação? Por que não podemos buscar Deus na paz? Por que não podemos buscar Deus quando estamos bem? Por que não podemos servir a Deus sem precisar ter problema? E tanta gente a precisar da salvação. Tanta gente a precisar do Evangelho de Cristo. Nós que Deus nos deu um bocadinho do entendimento, para que então possamos ajudar os outros, para que então possamos transmitir os ensinamentos de Deus. O que estamos a fazer com a palavra do Senhor? Estamos a guardar para quê? Nós vamos morrer e nós não vamos precisar dessa palavra. Essa palavra nós precisamos para espalhar agora neste mundo em que estamos. Essa palavra nos foi dada para deixar neste mundo, para que o mundo não morra, para que o mundo tenha conhecimento de Cristo, para que o mundo se salve. Qual é a voz que qual é a voz que você ouve na tua vida, na tua casa, no teu relacionamento, na tua família, na tua igreja, no teu emprego? Qual é a voz que você está a permitir que fale? Estás a fugir de quem? Estás a obedecer quem? Daniel, no livro de Daniel, nos fala que Misaque, Sedaque e Abednego, em nenhum momento eles obedeceram Nabucodonosor. Em todo momento eles obedeceram Deus. Foram parar naquela fornalha por obediência a Deus. Eu e você, qual é a fornalha em que estamos aí parar por obediência a Deus? Qual é a fornalha que Deus está nos a tirar por obedecê-lo? Deus tenha misericórdia do seu povo. Novo ano. Qual é o teu plano para com Cristo? Quais os teus objetivos para com Deus? Que tipo de vida você quer prestar a Deus? O que é que você abandonou na tua vida esse ano em troca de buscar a Deus? O que é que você deixou em troca de fazer a vontade e ouvir a voz de Deus? Dias passam, horas passam, semanas passam, anos mudam, mas nós não mudamos. Estamos mais dedicados a nos prejudicar uns aos outros. Estamos mais preocupados a disputar quem pode mais, quem tem mais. E tudo quanto Deus quer é só o nosso coração limpo, saudável, para receber então os ensinamentos de Deus e espalhar. Nós não temos que nos preocupar com nada, simplesmente fazer a vontade de Deus. Que tudo na nossa vida Deus fará. O que nos falta? Por quê? Porque se Deus nos deu a sua palavra como entendimento, Deus deu o seu amor por nós naquela cruz. Eu sei que nós não podemos dar nossa vida na cruz para salvar ninguém.
Mas nós podemos dar nossa vida para Cristo, levando o Evangelho, vivendo como Deus quer. Que neste ano nós possamos tomar decisões. Que neste ano nós possamos pedir a misericórdia de Deus. Que neste ano nós possamos ser transformados para a honra e glória de Deus. Não aceite ouvir qualquer voz. Ouça simplesmente a voz de Deus. Abra os teus ouvidos para Deus. Abra o teu coração para Deus. O momento é esse, o momento é agora. É aqui nessa terra. É aqui nesse mundo. Onde você vai comprar a tua passagem para a vida eterna. Faça-o agora antes que seja tarde. Quando você morrer, você já não vai poder fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas misérias. Que Deus tenha misericórdia do nosso orgulho, da nossa ganância. Que Deus tenha misericórdia, Pai. Misericórdia do seu povo, Senhor. E Deus possa nesta noite, neste dia, nos ensinar a viver conforme Ele quer. Em nome de Jesus. Amém.